retornando à gravação. Então, os Estados Unidos apoiam Israel porque é uma estratégia militar, irmãos. O Brasil tem que apoiar Israel porque a estratégia militar tem que ser assim, irmãos. Nós precisamos ser aliados dos americanos? Claro, os americanos são a potência do mundo. É a estratégia. A gente tem que, irmãos, a gente tem que pensar de forma, eu diria, aprender a pensar de uma forma militar. Faz parte da vida. Você não vai ver uma grande empresa se filiando com uma quebrada. Estão entendendo, irmãos? Esse é o mundo dos homens. A gente tem que saber que essa linguagem faz parte da vida. E não tem que olhar com coisas feias. Mas, assim, é interessante, né? Deus é o Senhor da história, né? E Israel sempre foi um lugar de interesse de muitas nações, porque ele é a entrada, né? Ele é a entrada. Mas até hoje, se a gente for reparar, como a história humana toda se concentra naquele pedacinho de terra, né? É, exatamente. Tá bom? Mas vamos lá, gente. Continuando aqui a leitura para a gente ir já para as próximas nações. Onde você parou, Johnny? Parei aqui. No tempo da conquista, entretanto, apenas 7 nações são mencionadas em Canaã. Desculpa, eu não falei qual parágrafo, né? Não tem problema, mas já achamos. Já achou aí? Ok. Já. Então, só retomando. No tempo da conquista, entretanto, apenas 7 nações são mencionadas em Canaã, conforme é dito em Josué 3:10. Os filisteus não são contados com as 7 nações. Formavam um poderoso império, absorveram os pequenos povos. Por exemplo, os caftorins, mencionados com os filisteus em Gênesis 10:14, destruíram os aveus que habitavam em vilas até Gaze e habitaram no lugar deles. Deuteronômio 2:23. Os refaíns, ou refaitas, foram destruídos pelos amonitas, Deuteronômio 2:20 e 21. Os emins, ou emitas, foram desapossados por Moabe, Deuteronômio 2:10 e 11. Os horreus foram expulsos de seus territórios por Edom, Deuteronômio 2:12. Deuteronômio 2:12. Apresentaremos a seguir breves informações sobre as 7 nações cananeias que constituíam com os filisteus um vasto império, uma espécie de superpotência na terra que Deus prometeu a Abraão e seus descendentes, os amorreus. Joia. Então, irmãos, agora aqui a gente vai fazer um breve apanhado, bem breve, né? Porque, como eu disse para os irmãos, a gente não quer decorar simplesmente. Então, eu queria que você lesse agora aqui para nós só as 4 primeiras linhas, Johnny, mas eu vou dar atenção a alguns povos em especial. Não que uns sejam melhores do que outros, ou mais, mas a questão é a relevância. Ora, a relevância por causa da linhagem, da história bíblica e da aplicabilidade que a gente pode ter com relação a esses personagens na Bíblia, ou esses povos, ou a relevância na história do povo de Deus. Mesmo que foram povos opositores, de que forma foram opositores? De que maneira eles se opuseram e o povo de Deus sofreu ou não? O que aconteceu? Uma coisa que a gente aprende lendo o livro de Juízes, irmãos, é que Deus deixou muitas terras a serem conquistadas porque desejava das outras gerações o mesmo ímpeto da geração de Josué e a geração de Caleb. Na minha penúltima mensagem, eu cheguei até a mencionar aqui para vocês, na minha penúltima mensagem de domingo, eu falei sobre a geração de Josué e geração de Caleb. Queria só fazer uma menção prática aqui para vocês entenderem algo. A geração de Josué e geração de Caleb foi uma geração, eu diria, de conquistadores. Josué era um conquistador, Caleb era um conquistador, mas todos os demais levitas e sacerdotes, príncipes e povo, eles tinham dentro dele esse desejo de conquista. Possivelmente porque eles ficaram 40 anos no deserto por causa do pecado dos seus pais. Então eles sentiram o gosto amargo, que é o gosto do pecado.
de terem que usar uma sandália geração após geração, uma roupa após geração, de comer maná todos os dias, de não saber o que é um pãozinho, sabe, pão asmo. Então eles viveram essa geração vendo o papai morrer picado de cobra, fulano se levantar contra Moisés e a terra fender. Eles viram tudo isso. Então criou-se nessa geração, eu diria, um histórico de temor muito grande. Quando Josué recebe o manche, recebe ali a tocha, e ele assume a liderança, e ele chama o povo vai intenso, seguindo aqueles critérios. Nós vemos em todo o livro de Josué um grande pecado, que é o pecado de Acã. Josué se conserta, põe o povo para se limpar, julgam Acã porque ele era irretratável, e a gente não vê em todo o livro de Josué, que foram muitos anos, o povo pecando. O outro pecado foi o dos gibeonitas, porque eles não consultaram Deus. Mas mesmo assim, eles viram a página, tinham feito aliança, vem para cá, gibeonitas, vocês são da gente agora. E até mesmo quando os gibeonitas passam um aperto, porque os povos cananeus querem destruir eles, os israelitas vão lutar por eles, o sol para. Sabe o episódio do sol parar? O episódio do sol parar foi o socorro de Israel nos gibeonitas. O que Deus estava falando ali? Que o povo que eu faço aliança eu zelo e paro até o sol. Uso os meus instrumentos, Josué, e o exército, e vou resgatar esses que eu fiz aliança. Irmãos, é forte demais. E no finalzinho do livro de Josué, Josué chega no povo, refaz aliança, e Josué diz, olha, vocês não estão prontos para seguir o Senhor. E ali o povo se arrepende, Josué diz, olha, tem ídolos aí, limpa-se, o povo se limpa. A gente não vê o povo pecando, o povo praguejando. Pode ver, é uma geração de conquista, irmãos. Olha que fantástico. Papai e mamãe era tranqueira. O filhinho, a filhinha, consagrados. Geração de conquista. E durante muitos anos e décadas, essa geração se manteve. Uma nova geração foi colocada ali. E quando essa nova geração foi colocada, eles já não tinham o mesmo temor. É aí a história dos juízes, as histórias das quedas. E podem ver que essas nações cananeias, o povo de Deus que deveria lutar e vencer, seguindo o exemplo da geração vencedora, que é a geração de Caleb e a geração de Josué, vamos para a galera. Vamos casar os nossos filhos com as suas filhas, vamos adorar os seus deuses, porque a gente já está tudo bem. Para que destruir vocês? E aí é quando eles começam a perder território, perder a fé, perder o temor, e os inimigos começam a prevalecer e os escravizam. Filisteus, midianitas, e aí vai. É a história do livro de Juízes, que vocês vão aprender em introdução ao Velho Testamento, que dura-se, o livro de Juízes dura-se por volta de 300 a 350 anos. O livro de Juízes é a síntese. Desde quando Josué morre até a vida de Samuel, dura-se por volta de 300 a 350 anos. Ou seja, muitas oscilações. E o ciclo vai sendo relativo. Juízes fortes, povo forte. Juízes fracos, povo fraco. Juízes fortes, e assim vai. E aí, nesse ciclo acontece. Então, Deus deixa de propósito essas nações para que o mesmo brilho ocorresse no coração dessa nova geração. É o que acontece conosco hoje, irmãos. Pode ver. Felipe estava com 25 anos na igreja e falou que vai fazer bodas de prata da sua conversão. Muitas gerações, irmãos, se passaram. O nosso coração também. Eu tenho que ver se eu continuo sendo que nem eu era antigamente. Pode ver. E daqui a 10 anos é uma nova geração que entra na igreja, que cresce. A gente prega para eles. E eu tenho que ver que se daqui a 10 anos eu estou mais piedoso do que agora. Porque muitas vezes passa-se o tempo e eu acomodo. E as lições espirituais são as mesmas. E Deus deixa tudo isso de propósito para nos tirar da zona de conforto, tá bom? Então a gente vai debater agora um pouco desses povos que mais têm relevância. Então, leia para nós, Gil, só o comecinho aqui. Os amorreus. O nome amorreu é usado no Antigo Testamento para designar os habitantes da Palestina em geral,
os povos dos montes que se opõem aos das planícies. 3. Um povo específico ocupando uma cidade ou uma região maior com o seu rei. Bom, então, olha que interessante, né? Todos os amorreus eram os habitantes ali da Palestina em geral. Morava na Palestina. Já já eu vou falar um pouco com vocês sobre esse nome Palestina, tá? Já já eu vou trabalhar um pouco nessa terminologia. Essa terminologia, ela é uma terminologia nossa, né? Pode ver que hoje a gente fala Transjordânia, Cisjordânia, Palestina, faixa de Gaza, e a gente já já vai trabalhar sobre isso. Leia agora para nós as 3 primeiras linhas também, Felipe Rente, dos Heteus. Gênesis 10:15, a linha Et, como segundo filho de Canaã. De Et vem Heteus. Na literatura secular, principalmente em obras de arqueologia, usa-se Hiteus e Hititas. A nova versão internacional usa Hititas em Gênesis 15:20. Tá bom? Alguns. Tá bom. Até aí tá jóia, filhote. Tá bom. Agora sim eu vou pedir para você, filhote. Bom, tanto dos amorreus quanto dos heteus ou dos hititas, se os irmãos tiverem alguma dúvida no livro, risquem, grifem, perguntem. Se eu não souber em aula, como vocês sabem, eu não sou especialista dessa matéria, estou estudando bastante para poder passar para vocês, tá bom? Então, se eu não souber, então eu vou atrás para tentar dar uma resposta. E se eu também não conseguir a resposta, eu vou buscar nos meus professores, naqueles que entendem muito dos assuntos. Mas agora a gente vai falar desse povo aqui. Então, dos 2 primeiros povos, amorreus e heteus e hititas, alguma dúvida? Tranquilo? Todas as dúvidas, né? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir, então tá bom. Felipe, leia para nós agora os cananeus, porque esse termo é forte, né? Eu acho que é um grande termo que a gente, quando fala hitita, quando fala, por exemplo, amorreus, a gente até entende que a pessoa está se referindo a alguém que habitava ali. Mas quando fala cananeu, é diferente. Porque a gente vai ver com muita frequência Deus falando Canaã, os cananeus. Então, eu gostaria de dar esse destaque, tá bom? Pode ler para nós? O nome cananeu vem de Canaã, filho de Cã, filho de Noé. Gênesis 10:6. Os irmãos de Canaã foram Cuxi, Misraim e Puti. Ocuparam uma grande faixa de terra no Vale do Jordão e se estenderam pela orla do Mediterrâneo. Números 13:29 e 14:25. Apesar de procederem do mesmo tronco racial e de trazerem o mesmo nome, o grupo do Jordão era independente do grupo mediterrâneo e vice-versa. O faraó Merneptah transformou os cananeus numa colônia egípcia. Quando Israel conquistou Canaã, o Egito perdeu sua colônia e seus aliados. O Egito reforçou sua posição na orla marítima, ocupando grande parte do território filisteu. Sofonias 2:5 chama a terra dos filisteus de Canaã. Nos dias de Deixa eu dar uma Josué, pausa aqui, irmão, só um minutinho, Fê. Segundo muitos professores e historiadores, o povo cananeu, em especial, ele foi um povo que se espalhou muito, como diz aqui, pela orla do Mediterrâneo. E grande parte dos africanos são descendentes de Cã. Agora, guardem isso, irmãos. Foi por causa dessa ideia que surge a questão do racismo dentro da igreja. Já que são os descendentes de Cã, são pessoas amaldiçoadas. Logo, têm que ser escravizadas. Como os descendentes de Cã, na sua maioria, que eles foram ocupar a orla do Mediterrâneo, eles eram de pigmentação escura, também daí nasce a teologia racista, de que negro é amaldiçoado. E é por isso que muitos, até mesmo alguns séculos atrás, nos Estados Unidos, tinham igrejas somente de brancos e outras que aceitavam
negros e brancos, ou outras somente de negros, porque havia essa teologia errada para sustentar o sistema escravocrata. Sabe mais ou menos aquilo? Eu preciso de uma explicação bíblica para sustentar a nossa maldade. Foi isso. Já que a questão do sistema escravocrata contra os africanos era uma questão não só da antiguidade, mas era uma questão, vamos dizer assim, da Idade Média, então a gente precisa só de uma resposta bíblica para sustentar a nossa tirania e a nossa conquista e o nosso domínio. Então, nós, brancos, vamos e atacamos países negros e dominamos sobre eles e os exploramos. Arrancamos tudo o que eles têm e depois de arrancar tudo o que eles têm, ainda trazemos eles para serem os nossos escravos. Estão entendendo? As colônias, né? Então, irmãos, é daí. E agora, biblicamente, não tem nada a ver essa questão de serem negros ou não, até porque muitos judeus também, você pode ver que o judeu, ele também tem uma pigmentação mais acentuada do que os europeus, porque já são morenos, praticamente, os próprios judeus. Não são negros, mas são morenos. E entre o povo judeu tinha colônias negras. A própria Etiópia, uma das colônias mais antigas do mundo de judeus negros, está na Etiópia, mostrando que não tem nada disso, entendeu? Era bem possível que houvessem misturas e nações que se, vamos dizer assim, entraram no povo judeu e que nas suas misturas teve ali a sua característica com mais pigmentação. Então, essa ideia é uma ideia diabólica. Eu fiz questão de comentar, porque vocês já devem ter ouvido sobre isso, lembram? Até em filmes americanos, Ku Klux Klan, não sei se vocês sabem, aquele movimento Ku Klux Klan, o porquê é chamado aquilo? Já ouviu falar? Não. Porque de Ku Klux Klan não lembro, não. Por causa da arma. A maneira que você engatava as armas. Não faz aquele barulho? Aquelas rifles antigos, né? Aqueles engates. Eram movimentos para matar os negros. Tipo, eles são amaldiçoados, eles são... Depois pesquisem, né, sobre essa questão. O movimento nasce dentro da igreja. Não podia ter negro. O negro já é amaldiçoado. Ele foi predestinado como um cananeu. Mata eles. Aí eu pergunto, e Raabe? E Ruth? E Jefoné, o quenezeu? Eita, e aí? Vocês entendem, irmãos? E o populacho? Possivelmente, quando Moisés, na saída do Êxodo, veio muitos pigmentados. O domínio egípcio, na sua grande maioria, eram pigmentados, irmãos. A população dos egípcios, aquele período de glória dos egípcios, os egípcios, naquele momento de glória, a pigmentação deles, eles possivelmente eram todos que nem a cor africana. Pode ver que talvez até seja um dos motivos, porque pode ver que os egípcios sempre rasparam a cabeça. Né? Pode ver, o cabelo do negro não facilita na sua higiene, pensando assim, na antiguidade, mas não tendo pelos, principalmente na cabeça, pode ver que fazia parte da cultura egípcia. Muitos historiadores e arqueólogos vão falar que a maioria das dinastias de glória do Egito, eles eram todos escurinhos. Essa ideia de um egípcio bem branquinho, sabe? Cleópatra tá toda branquinha, cabelo preto, isso daí é coisa de europeu. Jesus Cristo da mesa da ceia é europeu, gente. A nossa figura clássica de Jesus Cristo é europeu. O Jesus Cristo bíblico estava mais pudio. Moreno, cabelo escuro, nariz mais de mistura. Interessante que no livro cita um pouco das características dos povos ali da região de Canaã. Ao que parece, o povo que está mais situado na parte da planície, próximo do mar, tinha essa característica mais morena de cabelo escuro. Já os dos montes, né, das montanhas, eram claros, loiros de olhos claros, né? Sim.
Isso a genética vai explicar, né, Felipe? Na biologia vai explicar, né, que as próximas gerações, no gelo, clareiam os olhos, que olhos claros sofrem menos no gelo, e as gerações que tomam muito sol vão cada dia ficando mais pigmentadas. Então, fiz questão de comentar um pouco só para destacar esse dado que talvez, não sei se vocês já tinham ouvido falar. Sobre o racismo, até hoje, os americanos têm racismo, né? Você pode ver, dentro das igrejas, inclusive. Pode ver que Martin Luther King, ele foi uma pessoa importantíssima na história americana por causa que ele lutou contra o racismo. Guarde isso, irmãos, nós brasileiros não somos racistas por causa da pigmentação, tá? Não, nós não somos racistas por causa da pigmentação. Nós somos racistas em questões sociais. Pode ver. Você é pobre, você é de tal bairro, você é de Itaquera? Ah, você mora em Itaquera. Você pode ver, nosso racismo é diferenciado. Nós temos o racismo nosso, mas é mais questões de poder aquisitivo, você é nordestino, cabeça chata, carregador de cimento, né? Pode ver. E aí vai, né? Mas assim, a gente não é tanto, até porque o Brasil, podem ver que aqui, na classe, nas nossas igrejas, a gente acaba tendo uma mistura muito grande, né? Pode ver que a gente não. Nós, onde vamos, a mistura faz parte da nossa vida. Nós achamos esquisito quando a gente entra num lugar que é todo mundo igual, né? Ou só negro, ou só japonês, ou só branco, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma festa no sul, que a gente vê só o pessoal tudo branquinho, é meio estranho, né? Não tem nenhum moreno, não tem nenhum japonês, né? Não tem nenhum. É estranho, porque é comum para nós essa mistura, né? Vamos continuar para nós, Felipe? Querem comentar alguma coisa, irmãos? Não, eu ia comentar que eu tenho um irmão da igreja que o lugar onde eu evangelizo, lá em Jundiapeba, ele fala que é Jundi às Trevas. Racista, racista. É, Fala para ele. preconceito, preconceito. Fala para ele. Que Deus te liberte, irmão. Que Deus te liberte. Pode ler, Felipe. Por favor. Onde a gente parou? No Mediterrâneo e vice-versa. Faraó, né? Eu não lembro agora. Ah, tá. Nos dias de Josué. Isso, nos dias de Josué. Nos dias de Josué, os cananeus eram um povo forte, belicoso, possuindo carros de ferro e fortes cavalos. Tinham cidades fortificadas, tais como Bet-Sean, Meguido, Sidom, Acor, Hebron, Dor, etc. Josué não conseguiu desapossar totalmente os cananeus. Juízes 1, 27 a 33. Débora infligiu-lhes violenta e desastrosa derrota, e Sísera pereceu. Juízes 4. Escavações arqueológicas revelaram muitos mistérios que escondiam a história do poderoso povo cananeu, principalmente no período anterior à ocupação israelita. Joia. Esse povo, irmãos, além da sua religião, eles tinham uma das coisas que mais impressiona a maneira de Deus julgar esse povo é porque eles eram não só idólatras, mas eles eram extremamente cruéis, praticando sacrifícios de crianças, praticando cultos e assim dos mais horrorosos. Só para vocês terem uma ideia, era uma prática comum um cananeu, quando ele fosse construir a sua casa, ele consagrava ao Deus dele aquela casa e ele sacrificava o seu primogênito no fundamento da casa, para que a casa fosse abençoada e a família fosse protegida e houvesse prosperidade. Os arqueólogos, fazendo as suas escavações, acharam as coisas mais horrorosas com relação a cultos e sacrifícios humanos. Então, é algo muito forte essa questão. Para vocês terem uma ideia, era com frequência oferecido culto aos seus deuses e os sacrifícios dos seus primogênitos, como uma oferta para que se obtivessem prosperidades. Dentre os deuses dos cananeus, tinha um
que também... irmãos, assim, é muito forte essas questões. Depois pesquisem um pouco sobre essa questão. Quando Deus ele realmente exercita a sua justiça sobre Canaã, é porque eles tinham passado daquilo que a Bíblia fala do cálice da ira de Deus. Então Josué e todos os judeus estavam ali literalmente exercitando justiça contra esses povos que fizeram atrocidades, contra eles mesmos e contra outros povos. No entanto, o desejo de Deus não era matá-los, era salvá-los, mas o coração deles era irretratáveis. Então, essa era uma dos motivos pelos quais eles foram alvos do juízo de Deus. Tá bom, meus irmãos? Não vai dar para a gente comentar muita coisa e atrás de todos esses detalhes, mas a gente vai já, e nas aulas a gente vai acabar sabendo um pouco mais das religiões deles, tá bom? Querem comentar alguma coisa? Tem um livro do Daniel, André Daniel Heinck, ele é chamado de Outros da Bíblia. Eu estou lendo em paralelo aqui com o livro do pastor Ernesto Tonini. Ele é bem interessante, porque ele vai falar, estou até com ele aqui, não sei se dá para ver. Ah, deu para ver. Ele vai falar sobre justamente os outros povos que caminharam com o povo hebreu ao longo desse período bíblico. E ele se dedica aqui um capítulo inteiro para falar sobre os cananeus. Ele vai entrar no mérito sobre os sacrifícios que eram feitos de seus filhos. Bom, como eu estou pegando agora, eu não consegui ler todo ele, mas achei bem interessante. Eu vou mandar para o senhor depois, se o senhor achar que não, convém. ótimo, muito bom, ótimo. Pode depois, manda no grupo a foto, porque é uma indicação a mais para a gente poder tá comprando, né? Legal. Agora, ó, aproveitando, Johnny, como você está manuseando esse material, alguma coisa que você leu que tem a ver com o que eu estou comentando agora, que está fresquinho na sua memória? É justamente o sacrifício dos filhos, dos primogênitos. Era comum essa prática, né? Esse paganismo e as ofertas que eles faziam aos seus deuses. Uma das coisas que destaca de fato aqui é justamente isso. Como eu não consegui ainda ler o todo, eu vou me deter somente nessa informação, mas ao longo da semana eu vou ler. Se a gente ainda continuar, eu te trago algumas informações mais relevantes aqui. Qual que é o nome do autor? André Daniel Heinck. Tá. Ele, não sei se vocês acompanham, tem um podcast que eu acho bem interessante, vai falar um pouco sobre teologia, do Bibotalk, do Rodrigo bom. Bibo. É bem legal mesmo. E ele geralmente tem algumas participações lá. Então, depois compartilha no nosso grupo. Essas Legal. informações são muito boas. Deixa eu aproveitando, que já que você está fazendo essa citação, deixa eu aproveitando aqui, mostrar para vocês aqui, compartilhar também uma outra coisa. Isso daqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui, tá vendo? Vou ver se eu consigo compartilhar. Eu vi hoje um material que eu falei, opa, esse material é muito bom, vou compartilhar para eles. Eu não estou conseguindo agora, depois eu tento ou compartilhar aqui, ou mandar no grupo esse material, tá bom? É um livro chamado História de Israel e dos Povos Vizinhos, volume 1 e volume 2. Eu gostei, é da Sinodal com a editora, deixa eu ver aqui, com a editora Vozes. A Sinodal é editora luterana, a Vozes é católica, mas é um material bom. Estava dando uma pesquisada, eu gostei também. Tá bom? Então, continuando, irmãos. Pode ler para nós, tio, os heveus. Passou os perezeus, agora estamos nos heveus. Vai vir os girgazeus e os jebuseus. Mas vamos ler somente os heveus agora. Os heveus, um dos povos descendentes de Canaã, segundo Gênesis 10, 17, segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 15. Povo antigo da Síria e da Palestina, distinto do cananeu, do jebuseu, do perizeu, do girgazeu e do amorreu. Segundo Êxodo 3, versículo 8, Números 13, 29, Deuteronômio 7, versículo 1. E às vezes associado aos arqueus, habitantes do Líbano, Juízes 3:3, e da Serra de Hermon,
Josué 11:3. O rei Davi os encontrou no vale que leva a Armate e os alistou com Tiro e Sidom. 2 Samuel 24, versículo 7. Foram conscritos por Israel como trabalhadores nos projetos de edificação do Templo de Salomão. 1 Reis 9:20, 2 Crônicas 8:7. Sem dúvida alguma, outro grupo, Eveu, se localizou em Siquém, nas proximidades do Monte de Samaria. Foi nessa região que houve o incidente de Amor, o Eveu com Diná, filha de Jacó, que resultou na morte de uma grande parte desse povo. Gênesis 34. No tempo da conquista, os heveus iludiram Josué e os príncipes da congregação israelita, e Josué os reduziu a rachadores de lenha e tiradores de água para o povo de Deus. Josué 9. Os heveus, como os gibeonitas, na realidade, acabam sendo o mesmo povo. Vocês podem ver que eles vão ser tratados da mesma forma, tanto os heveus quanto os gibeonitas. Então, tem hora que vão chamar de Gibeon ou gibeonitas, e tem hora que o texto bíblico vai chamar de heveus. O interessante é que nos heveus, eles eram um povo que eles não tinham reis, mas eles eram belicosos, eles eram um povo muito bélico, ótimos para a batalha. Os gibeonitas, ou os heveus, depois eles acabam ficando no território da tribo de Benjamim, se não me falha a memória. Possivelmente, Benjamim acaba se tornando a elite do pelotão de Israel ao longo da história por causa dos heveus. Interessante, né? É uma dedução minha, tá? De umas pesquisas que eu fiz. Agora, olha que interessante, né? Amor, o heveu. Aquele Siquém, que é filho de Amor, que Simeão e Levi matam, eles eram heveus. Interessante, né? Então, assim, estou comentando um pouco com vocês, para vocês verem que eram povos bem característicos e também povos bem separados, né? Muitas vezes a gente acha que é tudo farinha do mesmo saco, porque a gente, como brasileiro, é tudo junto, misturado, mas não, na antiguidade, essa questão da separação era bem característica, né? Como eu disse para vocês, podem ver lá que em Josué, capítulo de número 10, quando o texto diz que os reis foram lutar contra eles, mostra que eles não tinham rei. No entanto, eles eram homens muito bons para a batalha. Só que, como se juntam vários reinos para lutar contra eles, eles chamam aqui Josué, e Josué vai socorrê-los. Então, só um comentário, né? Ô, E pastor, agora, o pode interessante é que aqueles mapas que você mandou no grupo, lá a gente fica bem claro, né, como que era a Palestina e como que Israel, né, tomou todos os lugares lá, né? Não sei se ia fazer Olha um aqui, ó. comentário sobre isso. Olha aí, ó. Exatamente. Não Olha sobrou que legal quase aqui. nada. Estão vendo aqui? Ó, né, estão vendo? Quando Moisés passa, né, pelo Sinai, Península do Sinai, e vem, eles começam a entrar aqui, depois eles voltam, dão a volta em Edom e Moabe. Lembram a guerra contra Edom, Moabe? E aqui, olha, Israel, na realidade, esse lado que hoje nós chamamos de Jordânia, né? Hoje aqui, essa daqui é a Jordânia. E, na realidade, Israel fica literalmente nessa região. Quando Moisés acampa, ele está acampado aqui. Depois que eles lutam contra os moabitas, contra os edonitas. Lembram de Balaão, profeta? É contratado pelo rei, né? Aqui a oeste, a leste do Jordão, né? E aqui, na realidade,
onde estão essas planícies de Moabe, tá vendo? Planícies de Moabe, possivelmente aqui foi o último acampamento de Moisés. Pode ver, ó, Jericó. Olha o Rio Jordão aqui. Olha Jericó. Olha Gilgal, o primeiro acampamento. Então eles passam, ficam em Gilgal, atacam Jericó, e aí começam todas as conquistas, né? E aí, por último, essa região todinha aqui, que foi dada às 2,5 tribos, estão vendo no mapa direitinho? Quando a gente pensa, né, que eles saíram do Egito e estão no deserto, a gente faz a imagem contrária, a gente pensa que eles estão aqui, né? Quer ver? Olha só. A gente é aqui, esse mapa aqui. A gente faz a seguinte construção. Eles saem, né, do Egito, e aí eles vêm para cá e eles ficam aqui no Monte Sinai, ficam 40 anos no Monte Sinai, né? Mas na realidade, não está dando, o gráfico não atualizou, não sei se vai ser possível. Aí, agora ficou melhor. Epa, sumiu. Deixa eu voltar aqui para o mapa. Espera só um minutinho, sumiu aqui. Fui dar uma atualização. Isso. Aqui. Dá para ver? Ó, toda a peregrinação do povo de Deus no deserto, no Monte Sinai, no deserto do Sinai. Eles param aqui, eles vêm, dão a volta, vão para o deserto de Sim, voltam e ficam aqui. Depois eles vêm ao monte, passam por Edom, e aqui onde eles ficam, pode ver, ó, Monte Nebo, Rio Jordão, e aqui, possivelmente, esse pedaço aqui foi o grande acampamento de Moisés nos últimos anos. E, deixa eu mostrar uma coisa. Lembra do Monte Ebal e Gerizim? Moisés, ele estava aqui, ó. Moisés estava nessa região. Aqui, ó. Como eles estavam nessa região, o Monte Ebal e o Monte Gerizim estavam aqui. Então, todos os dias, eles viam o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E eles não tinham passado o Jordão, mas a ordem era, quando vocês estiverem lá, escolham qual dos dois montes vocês vão desejar ficar. Eles vêm e começam a fazer as conquistas, né? Fantástico, né, irmãos? Hoje, já eu vou pegar os mapas contemporâneos para a gente fazer uma leitura contemporânea daqui, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui para vocês outra coisa. Esse mapa aqui, todos esses mapas são de Strong, tá, irmãos? Existe um aplicativo, deixa eu mostrar para vocês aqui. MyBabel. Não sei se vai dar para vocês verem. Não dá para ver. É MyBabel do celular. Que ela é muito boa, eu sugiro vocês. Esses mapas são todos de Strongs, desse aplicativo. Aqui, por exemplo, lembra que semana passada a gente falou da meia-lua? Olha só, toda a história bíblica está aqui, dentro desse contexto. Aqui literalmente é o mar Mediterrâneo. Aqui, olha, a botinha, a Itália, né? Espanha. Aqui olha como dá o acesso que há pouco nós falamos. Você tem acesso para qualquer lugar do mundo, né? Dessa região do Oriente. Isso é fora do comum, né? Então, conhecer a geografia é fantástico por isso, né, irmãos? Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui foram já as conquistas, né? A gente já vai para esse mapa. Então, quer comentar mais alguma coisa, Gil? Você estava falando alguma coisa? Não, é que eu achei interessante, né, conforme o crescimento de Israel, né, tomando todo o território ali da Palestina. Não sobrou quase nada. Em partes, Gil. Em partes. Porque, na realidade, sobraram quando... Vamos pegar aqui esse mapa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui.
Nos dias atuais, né? Aqueles mapas lá, Na né? realidade, é isso que eu quero. Ó, aqui foi dividido as terras, mas nesse período de Josué, que foi dividido as terras, isso que é interessante. Alguns povos continuaram ainda em alguns lugares. Quando nós lemos Juízes capítulo 1, você vai notar que tem muito povo de outras nações aqui no quintal deles. E Deus deixou de propósito isso para que as outras gerações não se avacalhassem. Legal. Entendeu? Não se esmorecesse. O Por exemplo, os comodismo, né? O comodismo, né? comodismo. Então, Deus deixou de propósito. Quando a gente começa a pegar os mapas das outras nações, deixa eu ver se aqui tá. Aqui foi a conquista do Império de Davi, né? Aquilo que eu falei semana passada. Ó, aqui os mapas eles são muito legais porque eles vão dando uma dimensão, né? As fronteiras de alcance no reinado de Davi. Ó, como Davi foi o grande conquistador. Pode ver, a Fenícia não conseguiu, os filisteus aqui, ó os filisteus encardidos, né? Os filisteus aqui seria hoje a faixa de Gaza. Povo encardido, irmãos. Por que Deus deixou os filisteus na história do povo de Deus? Irmão, é plano de Deus para a gente nunca parar de batalhar. Vem cá, tem um filisteu aí na família? Entendeu, irmão? Sempre vai ter, meu irmão. Na igreja, né? Sempre vai ter. Tá entendendo, irmãos? A gente nunca vai ter esse domínio pleno. Isso daí é utopia, entendeu? Então é muito interessante essa relação, né? A gente começa a entender um pouquinho mais. Esses mapas aqui, que nem ó, o Império Assírio, olha a grandeza, né, do Império Assírio nos dias do Império Assírio, a gente vai chegar lá. Mas olha aqui Israel. Tá vendo o acesso, né, para a Pérsia, para as outras regiões. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, senão eu não acabo essa parte. E aí, o último veio os Jebuseus, né? Tinha falado? Isso. Últimos Jebuseus. Girgazeus e os Jebuseus. E agora vamos para outro capítulo, que é os povos vizinhos. Leia para nós, pastor Dio, só esse primeiro parágrafo. Dione, aliás, não pastor Dio, Isso. Dione. Vamos lá. Misturei o pastor com Dio. Povos vizinhos de Israel. Além das 7 nações que habitavam a terra de Canaã, ao tempo da conquista por Josué, veja o capítulo 2, Israel estava cercado por grandes números de nações e multidão de povos. Algumas dessas nações eram ricas e poderosas, aguerridas e fortes. Outras menores e mais fracas. Todas, porém, todas eram perigosas e constituíram uma ameaça constante a Israel. Ainda hoje, alguns desses povos são um tormento para Israel restaurado em 1948. Então, você vê, Deus permitiu e até hoje permite. Irmãos, e aqui entra uma máxima. Deus permite para nos testar, Deus permite para testar o nosso amor e também permite-nos para ver qual vai ser a nossa relação de amor com aqueles que nos ofendem. Igualzinho acontece no cristianismo. Pode ver. Eu acho que um bom exemplo, né, pastor, é o templo islâmico que está hoje onde era a construção do templo Sim. de Israel. Assim, acho que tem uma coisa mais simbólica do que isso. Não tem, exatamente. Então, Deus permite certas coisas porque Ele é o Senhor da história, Ele quer nos ensinar a conviver no meio da diferença. Podem ver, irmão, a gente tem dificuldade. Lembra que numa das aulas eu falei para vocês sobre uma frase que eu tinha dito até numa mensagem? Nós temos que aprender a discordar, concordar em discordar. A gente tem que aprender a concordar em discordar. Eu concordo que eu discordo de você e viver em paz. Pode ver, a gente não sabe fazer isso. Se a gente discorda, a gente é mal visto, não é? Se é um debate, por exemplo, vou dar um exemplo, irmãos. Vocês sabem, eu cito o pastor José Ribeiro demasiadamente como meu professor. Mas não pensem vocês que tudo eu concordava com ele. Não.
Quer ver um exemplo bem, e aqui é aula de seminário, não tem problema estar falando. Ele detesta a versão NVI. Pastor Ribeiro, ele fala assim que a NVI é boa com álcool, fogo e, se precisar, carvão. A gente nem precisa, né? Não sei se você já ouviu ele falando isso, Felipe. Já ouviu? Já, né? E eu, como pastor dele, na época que eu pastoreei ele é o meu professor de teologia, ele é meu mestre. Até hoje, quando eu tenho dúvida, eu consulto ele. Eu falava, Zé, eu discordo de você. Não, mas aí ele dá toda a explicação histórica, linguística. Eu falo, Zé, eu te respeito demais, mas eu discordo de você. E qual era a minha tese? O Russell Shedd, doutor Russell Shedd. Eu falei, o Russell Shedd gostava. Então, Zé, desculpa, eu tô com o Shedd. Aí ele ficava bravo, mas o Shedd, eu não sei por que ele faz isso. Eu falei, também não sei. Mas se o Shedd autoriza, eu tô fechado com o Shedd. Entendeu? A gente tem que aprender a discordar, concordar em discordar. Eu discordo e amo. Pode ver, a gente não sabe fazer isso. Tá errado. Entendeu, irmão? A gente não vai pensar igual. É ou não é, irmãos? Não vai pensar. Então, Deus deixou de propósito. Leia para nós esse outro parágrafo, irmão. No tempo bíblico. Nos tempos bíblicos, 8 nações principais limitavam com o povo de Deus: Filistia, Finícia, Amaleque, Moabe, Amon, Edom, Midian e Síria. Essas não eram as únicas nações que cercavam o povo de Israel, mas eram as mais importantes. Dá uma pausa até aí. Lembra? Olha que loucura, né, irmãos? Quando a gente pensa que Moabe, Midian, né, que tem tudo a ver com Abraão, a gente não consegue entender por que havia essa rixa, mas havia essa rixa. É como dizer, por exemplo, que os descendentes de Ismael vão se dar bem com os descendentes de Israel porque são irmãos, não necessariamente. Há uma briga até hoje, né? Então, Deus deixou de propósito. Continua, filho. A mistura de povos árabes que periodicamente invadia os termos de Israel era grande, como podemos constatar pela palavra de Deus. 1 Reis 10:15, 2 Crônicas 9:14, Isaías 21:13, Jeremias 25:24, concernentes à Arábia, e 2 Crônicas 17:11, 21:16, 26:7, com respeito aos árabes. Essas nações e esses povos que rodeavam Israel serviam de termômetro para regular a temperatura espiritual dos filhos de Jacó. Olha aí, Que essa legal frase essa é colocação, né? fantástica. Não é isso? Deus nos deixa, irmãos. Olha o espinho na carne. É ou não é? É assim. Continua para nós. Joia. Quanto mais perto de Deus andavam, mais poder tinham e seus territórios eram dilatados, como nos dias de Davi e Salomão. Contudo, quando se afastavam do seu Senhor, Deus os abandonava, ficavam sem proteção, chegavam os inimigos e subjugavam o povo e, consequentemente, se apossavam nos seus territórios, como aconteceu no tempo dos juízes. Olha que interessante. Agora, vocês estão vendo o mapa, né? Eu esqueci de trocar a página. Deixa eu só mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Lembram de Jeroboão? Lembram de Jeroboão? Então, Jeroboão, quando ele divide o reino, ele não cria tribo do norte, tribo da linha que seria para o norte e para o sul, capital Samaria. Ele constrói em Siquém o outro altar. Ora, Siquém era o lugar onde Abraão fez o primeiro altar, Siquém era o lugar onde Josué refaz a aliança, conquistando Canaã, mas agora Siquém virou o lugar da divisão, mais uma vez, o inimigo tentando destemperar. É onde nascem os samaritanos. Interessante, né? Depois. Então, só para comentar. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, compartilhar essa página. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os filisteus, gente. Os filisteus. Aí, esse povo é interessante. Esse povo é interessante. E eu fiz até peguei aqui algum material hoje, super interessante. Quando eu falei para vocês sobre a Palestina, né? Lembra que eu mencionei sobre a Palestina? Que eu comentei? Hoje, o que seria a Palestina, né? Na realidade, olha que interessante, eu estava vendo uma reportagem, eu não sabia disso,
Eu achei muito interessante, eu vou até já mostrar para vocês. Mas os filisteus não eram necessariamente descendentes de Canaã. Vamos ler aqui um pouquinho? Pode ler para nós, Gil? Agora, os filisteus. Filisteus. Em 1964, a Comissão Arqueológica da Universidade de Roma descobriu Ebla, capital de um famoso império que se estabeleceu no Golfo Pérsico ao Mediterrâneo, entre 2500 e 1500 a.C. Esse império apareceu nos registros ugaríticos de Ras Shanha, descobertos em 1934 por Stephen W.F. Abrin. Nossa, esse nome é difícil. Mas amém. Ras Shanha já era habitada quando povos vindos das ilhas gregas invadiram Canaã e se radicaram ao sul da região. Eram os filisteus. Olha que interessante, né? Então, a gente nota que havia já esse povo, e eles eram fortes, eles eram famosos, era um império praticamente. E quando eles chegam em Canaã, eles se estabelecem ali, mas eles não eram dali. Aí eu pergunto, por que se estabelecer ali? A mesma mentalidade de domínio territorial. Se você já domina uma grande área e você quer expansão em outra grande área, você vai pegar os pontos marítimos para ter o acesso. Então, nota que os filisteus continuaram sendo um estorvo a Davi, ao povo nos dias de Juízes, porque eles eram fortes, eles queriam domínio daquela região. E Deus deixou ali para ser o termômetro mesmo. É interessante, né? Então, assim, esses comentários enriquecem um pouco a nossa perspectiva. E por que a gente acaba até, vamos dizer assim, por que a gente acaba, né, vamos dizer assim, tendo uma compreensão melhor do porquê tantas guerras contra aquele povo? Porque, igualmente aos cananeus, os filisteus queriam a destruição de Israel. Simples assim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que os israelitas nunca tentaram acabar com a China? Por que os israelitas nunca tentaram acabar, por exemplo, com vários países africanos? Porque eles não tinham um desejo de destruir com Israel. Os filisteus, por terem essa tradição de conquistadores, eles queriam dominar Canaã, e seja entre os cananeus ou depois quando virou território de Josué e Israel. Mais para frente, quando Davi expande o reino, Davi foi o seu grande oponente. Então, o intuito dos filisteus era esse, era o domínio sobre Israel. E por essa razão havia essa guerra ferrenha o tempo todo. Porque era como se fosse, literalmente, nós vamos defender o nosso território. Entenderam? Interessante, né, gente? Agora aqui, leia para nós, o filisteu, né? Aparece. A palavra filisteu aparece primeiramente em Gênesis 10, 14. Terence Mitchell, do Departamento de Antiguidades do Museu Britânico, declarou, no Antigo Testamento, o nome filisteu é escrito como Pilist, usualmente com o artigo, e mais comumente ainda em sua forma plural, Pilistim. O território ocupado pelos filisteus denomina-se Filistia, ou Piliste, né? De onde deriva o nome Palestina, à época dos romanos. Filisteu significa errantes, estrangeiros. Olha que interessante o nome, né? Lembra que eu comentei que eu ia mencionar sobre a questão da Palestina? Olha que interessante. Deixa eu mostrar aqui um artigo para vocês. Super interessante. Quero mostrar para vocês aqui. Ó. Estão vendo? Isso aqui, ó. Dá para ler? Será que dá para ler ou não? Muito pequenininho. Dá para ler, não dá? Eu não consigo ver. Não, peraí, deixa eu ver.
Tá bem difícil para ver. Agora melhorou? Melhorou sim. Melhorou, né? Tá. História e significado de Palestina e palestinos, por Joseph E. Katz. Tradução e adaptação por Matheus Zandona. Não existe uma nação árabe chamada Palestina. Palestina é o nome que os romanos deram para Eretz Israel com o intuito de enfurecer os judeus. Porque deveríamos usar o mesmo nome infeliz, nome dado para nos humilhar. Os ingleses escolheram chamar a terra que eles controlavam de Palestina, e os árabes pegaram este nome como seu suposto nome milenar, apesar de nem sequer conseguirem pronunciá-lo corretamente. Eles transformaram a Palestina em Palestine, uma entidade ficcional. Aí aqui é uma citação. Aí, olha que interessante isso daqui. Por que eu estou falando isso daqui? Palestina nasceu como uma ofensa mesmo, era uma maneira de enfurecer os judeus, de irritar os judeus. Isso foi criado pelos romanos, né? Aqui, ó, Palestina nunca foi um nome. O que significa Palestina? Palestina nunca foi um nome ou uma nação ou estado. É, na verdade, um termo geográfico utilizado para designar uma região abandonada ao descaso desde o segundo século depois de Cristo. Logo depois que os imperadores romanos destroem Israel, então ali ficou literalmente meio que largado. O nome em si deriva-se do termo Palestit, que aparece constantemente na Bíblia hebraica e foi traduzido como Filistia ou Palestina. Os filisteus eram um povo do Mediterrâneo, com origens na Ásia Menor e na Grécia. Eles chegaram à costa israelense em várias caravanas. Um grupo chegou no período pré-patriarcal, ou seja, antes dos patriarcas, estabelecendo em Beer-Sheva, entrando em conflito com Abraão, Isaac e Ismael. Um outro grupo vindo da ilha de Creta, após uma frustrada tentativa de invasão do Egito em 1194 a.C., se estabeleceu na área costeira de Israel. Lá eles fundaram 5 assentamentos: Gaza, Ascalon, Astal, Ecrom e Gat. Posteriormente, durante o domínio dos persas e gregos, os povos de outras ilhas do Mediterrâneo invadiram e destruíram os assentamentos filisteus. Desde os dias de Heródoto, os gregos chamavam a costa leste do Mediterrâneo de Síria-Palestina. Então, na realidade, eu até peguei outro material aqui, deixa eu pegar aqui os mapas. Eu te mandei no grupo do seminário, né? Os mapas para vocês, não foram? Ali vocês notam que a Palestina é toda aquela região. É como se chamasse os judeus de filisteus. Qualquer coisa mais irritante, chamar um judeu de filisteu. Ô, seus filisteus! Meu Deus, ser chamado de filisteu, né? É quase a mesma coisa de ser chamado um judeu de árabe hoje. Ah, vai dar briga, né? E hoje, até fazendo um comentário bem rápido aqui, deixa eu tentar abrir aqueles mapas. Eu não sei onde eu pus. Está no WhatsApp, né? Não sei se eu vou conseguir abrir aqui com vocês. Mas no WhatsApp eu mandei para vocês. Podem pegar aí no WhatsApp os mapas? Vamos ver se eu consigo publicar aqui. Eram esses mapas aí que eu estava me referindo aquela hora, pastor. Ah, esses mapas, né? Sim. Irmãos, então deixa eu só fechar a gravação aqui. Só um minutinho, tá? Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho, tá? Para a gente ir para os mapas aqui.